Existe um texto na palavra de Deus que diz assim: ninguém, depois de acender uma candeia, a coloca debaixo da cama ou debaixo do alqueire. A cama é uma simbologia da inércia espiritual. E o alqueire é uma simbologia de uma medida humana. Então eu vou repetir, preste atenção. Jesus disse: ninguém, depois de acender uma candeia, a coloca debaixo da cama ou debaixo de um alqueire. Alqueire era uma medida, como a gente tem o litro hoje. Naquela época eles tinham o alqueire. Quando você nasceu de novo e mergulhou na oração em línguas e começou a exercer sua fé, o seu espírito, ele foi ativado. A igreja são os chamados para fora. O Senhor parou na frente do túmulo de Jairo e disse: Jairo, sai para fora. Aquilo é uma simbologia do nascimento da igreja. A igreja daqueles que estavam mortos, mas agora estão vivos. Ressurretos em Cristo Jesus. Agora, tem duas coisas que você não deve fazer com o brilho de Deus na sua vida. Agora há pouco, num dos grupos, Vivendo em Fé, alguém perguntou assim: como é que vocês ganham almas? Aí a pessoa ainda foi ousada. Ela disse: que estratégia vocês usam? Irmãos, eu nunca ganhei tantas almas na minha vida como agora. E quanto mais eu me planto no Espírito, mais almas eu ganho. Hoje existe um ministério Ouvir e Crer dentro do presídio feminino de Goiânia. Dentro do presídio feminino de Goiânia, nós temos o ministério Ouvir e Crer lá entre as presidiárias. E esse é só um exemplo de pessoas que estão sendo salvas. O problema é que a pessoa pensa que evangelismo é um movimento, e eu não quero criticar a igreja nenhuma aqui, irmãos, mas as pessoas pensam que evangelismo é um movimento humano, cheio de estratégias e métodos que lotam uma igreja. As pessoas pensam que evangelismo é um movimento humano cheio de estratégias e métodos que lotam uma igreja. Isso não é evangelismo. Evangelismo é quando Deus funciona em você e quem está nas trevas enxerga isso a tal ponto que decide sair das trevas. Pastor, mas Jesus disse: ide por todo mundo e pregai. Eu concordo, mas como é esse pregai? É debaixo de uma apostila? De um curso missionário? Ou debaixo da unção e do poder e da vida de Deus em você? Onde as pessoas vão olhar para você e ouvir o que você diz, e dentro delas vai queimar. Eu não condeno essa irmã que fez essa pergunta no grupo. Quem está começando em vida no Espírito e não nos vê nos nossos cultos fazendo apelos, ainda que de vez em quando eu faça, mas não nos vê fazendo, eu também faria essa pergunta. Eu quero ser, essa irmã não errou não. Acho que é uma pergunta bem pertinente para quem está começando. Como é que vocês... Batismo aqui, né? A gente está sempre fazendo batismos aqui, mas eu nunca nos últimos anos programei nenhum batismo. Nos últimos anos eu nunca programei um batismo, e nós temos tido batismos maravilhosos nesse lugar. De repente as pessoas começam a nos procurar: eu quero batizar, eu quero batizar, eu quero batizar, eu quero batizar. Aí eu junto uma galera, a gente batiza aqui domingo à noite. Agora, eu não quero aqui dizer outra coisa a não ser o seguinte: número 1, não pegue o seu espírito ativado, vivificado, ressurreto e adormeça ele
na cama da religião. Não coloque a lâmpada debaixo da cama. Não pegue o seu espírito vivificado, cheio de unção e de glória de Deus, e adormeça ele debaixo de doutrinas humanas que vão entorpecer o seu espírito. Existem espíritos que não estão mortos, mas estão entorpecidos. É como uma droga que a pessoa vai tomando, ela vai tomando, e ela vai ficando entorpecida. Ela vai perdendo a realidade das coisas. Em Romanos capítulo 11, sobre Israel, a Bíblia diz que Deus lhes deu espírito de entorpecimento. Deus deu a eles espírito de entorpecimento. Eu creio que não há estágio pior do que esse, você perder a consciência, as faculdades da sua fé, as faculdades do seu espírito. Agora, Jesus, em Marcos 4, quando diz não faça isso, ele é incisivo. Não faça. Depois ele diz assim, não coloque a lâmpada que brilhou em você debaixo de um alqueire. Ou seja, nenhuma medida humana serve para guiar o seu comportamento de fé. Nenhuma medida humana serve para determinar quem você é em Deus. Nenhuma opinião humana vale para aprovar ou desaprovar você, se você está obedecendo o Espírito Santo. Vou repetir isso. Isso é uma palavra profética para muitos que estão ouvindo essa palavra. Nenhuma opinião humana vale, porque é um alqueire, é uma medida. Nenhuma opinião humana vale para reprovar ou aprovar você. Porque a fé, ela é algo tão individual, ela é tão pessoal, que não cabe comparação. Não cabe você olhar para alguém e se sentir maior ou menor. Vou repetir. Você que vive pela fé, você não pode olhar para alguém e se sentir maior ou menor, porque a fé é muito peculiar. Mas eu não tomo mais remédios. E eu vi a irmã entrando na farmácia. Ou seja, você deixou de viver pela fé e se tornou um juiz do seu irmão. E quem é você que julga o seu irmão? Um crê que tudo pode comer. Estou citando Romanos capítulo 15. Mas o débil come legumes. O que come, não despreze o que não come. O que não come, não julgue o que come. Então, aqui há duas coisas em termos da fé que não devem haver no nosso coração. Primeiro, não despreze pessoas que não alcançaram lugares em Deus que você alcançou. E não julgue pessoas que, me perdoe, passaram na sua frente. Elas estão em outro lugar. Não julgue essas pessoas, porque você ficou para trás. Mas não significa que você ficou para trás nesse espírito que você está sentindo. Você também está se edificando. Você está crescendo. Você está se desenvolvendo em Deus. Porém, quando essa candeia é acesa, acontece algo muito interessante. Porque antes nós vivíamos na alma. Nós só tínhamos a alma. Então, o que eu tinha? Eu tinha a inveja. E eu invejava. Eu tinha o medo. E eu me amedrontava. Eu tinha a amargura, a ira, a raiva. Coisas que operam na nossa carne e que, se não vigiarmos, são transferidas para a nossa alma. Sim ou não? É o que eu tinha. Sem o espírito vivo, sem o espírito ativado. Irmão, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Olha para mim. Antes, o que eu tinha era a alma. Eu não pensava que aquilo era ruim, totalmente. Algumas coisas eram tão ruins que eu pensava.
Mas a maioria dos defeitos que operavam na nossa carne e na nossa alma, a gente nem via como defeito. A gente nem via como desvio. A gente nem via como trevas. Nós éramos trevas, mas não enxergávamos o quão trevas éramos. Levanta essa mão e fala assim comigo: eu era treva, mas não tinha consciência de quão em trevas eu estava. Jesus disse, se a luz que está em ti são trevas, ou seja, você está enganado, quão grandes trevas serão. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas não entendem que quando elas começam a orar em línguas, e um pouco de tempo, elas têm um sentimento que pioraram. Elas têm um sentimento que andaram para trás. Nossa, agora eu estou sem paciência. Não, peraí, filho. Você era sem paciência antes. Só que era um negócio tão misturado com a carne que você nem via a sua impaciência. Eu estou muito irado. Não, calma, quantas vezes você ficava irado naquele tempo? Só que aquilo para você era normal. A vida da ira, da raiva, era normal. Eu tô assim, com muito medo. Peraí, vamos lembrar? Vamos lembrar? Seja honesto. Volta um tempo aí, você vai encontrar esse medo. Não tem nada que o seu espírito esteja revelando que já não operava em você antes. Não há nada que o teu espírito esteja revelando agora que já não operava em você antes. Isso não é uma surpresa. A questão é que antes você não tinha luz para revelar, mas é nas trevas que você vivia. A diferença é que agora ele disse: Lázaro, sai para fora. Agora você ressuscitou. Então você tem uma condição de espírito de enxergar a amargura, a motivação errada. Você tem uma condição de espírito de enxergar as conspirações da carne com a tua alma para bloquear o seu espírito. E aí as pessoas começam a parar de orar em línguas. As pessoas param de adorar, param de meditar na palavra. Por que elas param? Porque elas pensam assim: nossa, depois que eu comecei a orar, eu piorei. Querido, não tem como ser pior o que você era, como velha natureza. Não tem como ser pior do que você era antes de ter ser nascido de novo. Não, mas naquele tempo eu era feliz. Você era feliz entre aspas. Você não tinha a consciência espiritual que iluminava o seu pecado. Naquele tempo não tinha problema. Você estava em cada motel no final de semana e aquilo não te deixava consciência pesada. Você ia para os motéis, você ia para as baladas, você ia para as coisas que a sua carne te orientava e você não se sentia assim: nossa, eu estou piorando. Alguém aqui na velha natureza já se pegou dizendo para si mesmo: nossa, acho que eu piorei. Não, porque você era pecador. E como pecador, você pecava. Mas agora que a luz brilhou, aleluia! Levanta sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Fala para 3 pessoas perto de você: a luz brilhou, meu irmão. Sacode o seu irmão, fala para ele: Lázaro saiu para fora. Lázaro foi desatado. Lázaro está sentado na mesa com o Senhor. Lázaro ressuscitou. Aí, aquelas coisas que já existiam na sua carne e que eram normais, porque você não tinha uma consciência vivificada pelo Espírito Santo, essas coisas agora estão sendo confrontadas. Agora Jesus diz: não acenda uma candeia, olha para mim, não acenda uma candeia e ponha debaixo da cama
ou debaixo do alqueire, mas no velador, para que ilumine, não é para que te condene. Quando Deus te mostra um pecado, você já está liberto dele. Quando Deus te mostra uma falha de caráter, seu caráter já foi corrigido. Deus jamais ilumina algo e ao mesmo tempo não conserta aquilo. Nossa, pastor, nunca tinha ouvido isso. Então confia em mim, vou repetir. Deus jamais revela algo e ao mesmo tempo não conserta aquilo. Porque senão aquilo seria acusação. E Deus não é acusador, Ele é o médico dos médicos. Aleluia! Forte esse aplauso à palavra do Senhor. Então, olha para mim. Eu preciso que você olhe para mim agora. O meu espírito vivo, edificado pela oração em línguas, pela prática da minha fé, pelo meu relacionamento com Deus, ele brilha e ilumina aquilo que está ainda casado com a minha carne, em termos da minha alma. Aquilo que ainda está ligado, aquilo que ainda está comunado. Meu espírito ilumina. E na medida que ele ilumina, ele liberta. Pastor, então por que nesses momentos Deus me manda jejuar? Então o jejum, como é que é? Jejum não é para que Deus faça. Jejum é para que você crê que já está feito. Jejum é o exercício da minha fé de que a minha carne já foi crucificada. Vamos repetir isso? Diga, Deus me ilumina, mostra a carne e a alma andando juntas, sou desafiado a jejuar. Fala mais forte. Não porque eu não fui liberto. Eu vou jejuar porque eu fui liberto. Ah, então eu não vou jejuar. Confia em mim, você vai. Quem confia em mim? Ah, então se for assim, eu não vou jejuar. Porque a nossa alma, ela tem essa tendência, né? Tudo que ela puder se acomodar, ela se acomoda. Né? Ah, então não vou jejuar, eu já estou liberto. Jesus disse, quando o noivo for tirado, eles jejuarão. Mas isso não tem a ver com a sua libertação diretamente. Isso tem a ver com a mortificação da sua carne e a edificação da sua fé, para que você ande na verdade posicionada de que a sua carne já morreu. Então aqui tem 3 coisas. Número 1, não coloque o que Deus te deu debaixo da cama, da religião, da doutrina humana, da inércia, do desânimo, ou seja lá do que. Número 2, não deixe nenhuma medida humana medir você. Você não é medido pelo homem. Ninguém vê o seu coração. Deus vê. Terceiro, quando o seu espírito edificado se levanta e ilumina, ele já faz a cirurgia. Ele já transforma. Você pode... Irmãos, vocês vão concordar comigo agora, porque eu sei que o que eu vou falar é experiência para muitos aqui. Quantas vezes você saiu da presença de Deus transformado? Quantas vezes você saiu da presença de Deus arrependido? Quantas vezes você saiu da presença de Deus reposicionado? Quantas vezes você saiu daquele seu tempo com Deus alimentado e desafiado a fazer coisas na sua fé? Enfim, Deus mudou você porque a luz do seu espírito brilhou aquilo que já existia há muito tempo.
Diga assim para o irmão que está ao seu lado: essa soberba é antiga, meu irmão. Ah, de um tempo para cá eu fiquei soberbo. Não, de um tempo para cá você enxergou o que você nunca enxergava antes. Você era esse cara aí no mundo. A diferença é que você não tinha um espírito que iluminava isso. Mas é o que você era. Diga para o irmão que está ao seu lado: essa rebeldia está aí há muito tempo. Sacode ele, olha nos olhos dele e fala assim: essa inveja, esse ciúme, faz tempo, hein? Agora, irmãos, nada, diga comigo, nada. Vocês não jantaram hoje não, irmãos? Gostei dessa, nada. Nada em termos de Deus vem em tom acusatório. Quando a luz ilumina o que você sempre foi, mas ainda não foi mortificado, ela te capacita a crer que aquilo está resolvido. A luz te capacita a crer que aquilo já está resolvido. Então você não piorou depois que você começou a orar em línguas. Você simplesmente acendeu a candeia. Você acendeu a candeia. O pastor Dave Robertson, usando esse texto da candeia, ele fala de um quarto escuro, cheio de baratas. Aí tinha uma baratona, do tamanho assim do Anderson Silva, né? A barata da alta exaltação, se eu não estou me enganado, ele usa essa expressão, a barata da alta exaltação, né? E aquela barata olha para ele assim e fala: eu estou aqui há muitos anos e eu não vou sair. Porque é uma barata enorme. Essa barata se morou nos porões da nossa alma. Só que agora a luz está revelando o que já estava aí, para que você decida em fé descansar na graça de Deus na sua vida. A luz entrou no seu espírito para que você decida em fé, em crer que você já é a justiça de Deus em Cristo Jesus. A luz penetrou seu coração para que você cresce com toda a firmeza da sua fé que a sua carne já foi crucificada. Pastor, e o combate com essa barata? É o combate da fé. Todas as coisas que a luz traz à tona são simplesmente um convite à batalha da fé. Todas as coisas que a luz, quando eu digo luz, eu estou me referindo à operação da sua nova natureza. Diga forte comigo: luz, operação da minha nova natureza. Então, toda luz que opera em você visa levar você a um lugar de fé onde você não será liberto, você já é liberto. E você vai entrar na batalha da fé. Por quê? Gálatas capítulo 5, os que são de Cristo crucificaram a carne. Romanos capítulo 6. Considerai-vos, pois, mortos para o pecado. Como é que se vence pecado? É a coisa mais simples do mundo. Se considere morto para ele.
Romanos 6, considerai-vos, isso é atitude de fé. Não importa quanta tentação está operando em mim, eu me considero morto para o pecado. Então lembre, querido, que essas coisas ruins que você sente não são convite para você desistir, falar mal da vida do Espírito. Eu vou sair dessa visão, vou sair desse grupo, porque esse negócio não funciona, meu senhor me dá dor de cabeça. Ele não dava dor de cabeça antes, não? Dava muito mais. Algumas vezes, alguns aqui ou lá, foram até parados no hospital. Mas eu estou muito irritado. Aí antes, você era a irritação em pessoa. Só que agora você não vai tentar se consertar. Você vai andar pela fé. Você não vai andar tentando se consertar. Você vai andar pela fé. Quando você recebe essa palavra, diga amém. Levanta a sua mão e fala assim bem forte: tudo que a luz traz para fora é o que já estava em mim há muito tempo. Eu vivia com isso. Eu era isso. Agora, a minha nova natureza iluminou tudo isso para que eu entrasse na fé e pelo Espírito mortificasse as obras da carne. Então o seu chamado não é para libertação, o seu chamado é para mortificação. Liberto você já é. Gálatas capítulo 5, versículo 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. João capítulo 8, Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando o mar abriu, Israel passou e o mar fechou, acabou o Egito, eles estavam libertos. Aqueles 40 anos não foi para eles serem libertos. Aqueles 40 anos, Senhor, foi mortificar a carne. Matar a velha geração. Porque só entrou na terra prometida uma nova geração. Uma nova natureza. A velha natureza não herda. Quem herda é a nova natureza. Repita isso. A velha natureza não herda. O que herda é a nova natureza. Mais forte, igreja. A velha natureza não herda. O que herda é a nova natureza. Então, a sua questão hoje: irmão, ora comigo, eu preciso de libertação. Responda para ele: não, meu irmão, você já está liberto. A questão é que a luz aí está brilhando e revelando umas coisas que você sempre foi. E que precisam passar por um processo de mortificação. Que não é um processo por esforço, que não é um processo da minha mente, que é simplesmente um processo de fé. Mortificação não é um processo de esforço, é um processo de fé. Eu vou me edificando no Espírito, até que o Espírito Santo e eu estamos unidos em fé. Eu tomo aquela prisão na minha vida, aquela situação na minha vida, aquela doença, aquela maracubaca, eu pego, não é o Espírito Santo. Preste atenção, não é o Espírito Santo que vai mortificar a sua carne. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que você, pelo Espírito, é que vai mortificar a sua carne. Você é que vai olhar para a soberba e dizer: eu não aceito soberba na minha vida mais. É você que vai olhar para o medo em um lugar de edificação e dizer para o medo: eu não aceito você na minha vida mais. Aqui
Você era nascido de novo, cheio do Espírito Santo, apóstolo, pastor, glória a Deus, aleluia. Aí você começou a orar em línguas. O medo está ali. A soberba está ali. Você está se edificando, se edificando. A luz está crescendo. A luz está crescendo. Esse problema sempre existiu. Só que você não via como Deus vê. De repente você chega num lugar no Espírito. Diga forte comigo. No Espírito. Em que você enxerga o problema como Deus enxerga. E você toma um susto. Ou você chora. Ou você... Eu sei lá. Eu sei que dentro de você decide. Eu não quero isso na minha vida mais. Eu não quero isso na minha vida mais. Eu rejeito essa autoexaltação. Eu rejeito essa soberba. Eu rejeito isso. Esse adultério. Esse vício. Eu não quero mais. Agora preste atenção. Você não operou por esforço. Você se edificou até um lugar onde viu como Deus vê. E você decidiu, eu não quero mais. E o que eu fiz, pastor? Eu continuei orando em língua. Ficou para trás. Eu ultrapassei a mim mesmo e fui santificado, fui mortificado, transformado em uma nova dimensão. O que me dominava, não me domina mais. O que era fraqueza, agora é força. O que era vergonha, agora é dupla honra. Eu quero ir com muita cautela aqui. Olha para mim, porque isso precisa ficar claro para vocês. Isso não pode ficar confuso, porque esse assunto é muito sério. Você já é liberto. Agora você tem que mortificar a carne. Então você se entrega à oração em línguas, ao jejum, etc., às práticas. E você vai se edificando, se edificando, se edificando, até o ponto em que você enxerga como Deus enxerga. Quando você enxerga aquilo, você tem nojo. E você decide dentro de você, eu não quero isso mais na minha vida. Quando você diz, eu não quero mais, o Espírito Santo diz assim, agora eu posso arrancar isso da sua vida. Porque eu nunca encontrei o que eu estou encontrando agora em você. Eu nunca encontrei essa fé para transformar você. Você era conivente com essa situação íntima. Você era complacente consigo mesmo. Mas agora que você não quer mais, eu vou te dar poder para você cortar isso da sua vida. Isso se chama edificação. Diga comigo bem forte, isso se chama edificação. Então depois que você não pôs debaixo da cama, não pôs debaixo do alqueire, pôs no velador, entrou no processo de edificação, mortificou a carne, ultrapassou aquela situação, você então agora vai cultivar essa conquista com ações de graça. Você vai vigiar sobre a sua própria alma com ações de graça. Você vai levantar sobre essa vinha uma torre de vigia. Agora não tem mais espinhos e abrolhos. Agora no lugar dos espinhos e abrolhos há uma vinha. Então você vai levantar aqui nessa vinha uma torre de vigia. Por isso Paulo disse no final de Efésios 6,18. Orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando. Pergunta para o irmão que está ao seu lado. Você sabe vigiar, irmão? Dá uma sacudidinha nele e pergunta de novo. Bem mais forte um pouquinho. Você sabe vigiar?
Porque, olha para mim, sua carne nunca vai se converter. Ela foi mortificada, mas não vai deixar jamais de emitir as suas ondas mentirosas. É quando você levanta as mãos e diz: Pai, muito obrigado, porque eu estou liberto. Pai, muito obrigado, porque o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Pai, muito obrigado, porque a soberba não me domina mais. Ó Deus, o Senhor me libertou da autoexaltação, eu sou livre, aleluia! O que eu estou fazendo? Montando vigia sobre a minha alma, que foi desligada da carne, que por sinal foi mortificada pelo Espírito. Ah, agora eu entendi como é que vocês fazem o Ministério de Libertação. Não, irmãos. Você não entendeu isso. Você entendeu o que a palavra diz. Ei, com muito amor e respeito e carinho, respeito você que está me assistindo, que está me ouvindo. Eu amo você. Mas se você conhece outro caminho, me mostra na palavra. Ah, agora eu entendi como é que vocês trabalham com libertação. E você trabalha como? Fazendo uma listinha do pai, do avô, do bisavô, do pacto que o tataravô fez? Levando alguém que já foi salvo, liberto, lavado no sangue de Jesus, transformado, cheio do Espírito Santo, um homem de Deus, a pegar uma lista de tudo quanto é pecado que ele já foi liberto, perdoado, e recordar ele de tudo. Recordar ele de tudo. Das maracubacas, das inhacas que ele já aprontou. Aí ele fica recordando: eu já fiz isso, eu já molestei. Gente, quem já molestou não quer lembrar isso mais nunca. Eu já molestei, eu já fui na macumba, e pipipi. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que se fizeram novas! Novas, 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 novas! Novas no meu corpo, novas na minha alma, novas no meu espírito! Mas se a luz em mim revela algo que sempre esteve em mim, mas ainda não foi mortificado, isso é um trabalho para a minha fé. E o Espírito Santo olha para a minha fé e disse: isso é um trabalho para mim? E Jesus olha para o Espírito Santo e diz: é um trabalho para você mesmo, porque eu te enviei para isso. Junta com eles e põe essa carne na cruz. Fala para o irmão que está ao seu lado: para de buscar chifre em cabeça de ego, irmão. O diabo é um ilusionista fantástico. Fala assim para o seu irmão: para de procurar chifre em cabeça de ego, senão você vai achar. Fala para ele. Agora olha para mim, queridos. Aí você tem um evangelho, preste atenção, eu falo isso debaixo do sangue de Jesus, com temor, tremor e respeito aos meus irmãos. Aí você olha para um evangelho que não está no evangelho. Você olha para o evangelho que Jesus não pregava e nem os apóstolos. Aí alguém diz: mas nós não estamos no tempo dos apóstolos. Quem disse? Nós não estamos naquele avivamento. Nós temos que fazer isso porque a gente não está naquele avivamento. Quem disse?
Onde está escrito que nós não estamos? Está escrito que nós estamos. Curta o caminho, irmão. Chama alguém pelo nome e diga para ele, curta o caminho, meu irmão. Olha assim com a mão, diga, não vou me acomodar debaixo da cama, não aceito nenhuma medida humana sobre a minha vida. O que a luz em mim revelar, vou me unir com o Espírito e vou mortificar e vou andar na liberdade com que Cristo me libertou, vigiando sobre a minha vinha. Os que vivem segundo a carne, é perigoso viver na carne, crente. Os que vivem segundo a carne, aí eu disse, é perigoso viver na carne, crente. Os que vivem segundo a carne estão caminhando para a morte. Mas os que pelo Espírito mortificam as obras da carne, viverão. Encara essa situação íntima aí, que não se enquadra com a verdade, e diz para ela, acabou seu tempo na minha vida.